Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yom Abda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê. Welcome everyone para o nosso seminário de carnaval, que se tornou uma tradição, né? Upadesha Sara, me acende essas duas lâmpadas, por favor, Silvio. E todos vocês têm o texto, né? Então, o Ronaldo, ele colocou uma introdução, né? Com a fotografia do Ramana, com um resuminho, né? Ele diz que um dos Puranas, né? Ele fala, primeiro, falando de Puranas, o que são os Puranas? Né? Este é um texto, por exemplo, vedântico, né? Ele contém os ensinamentos dos Upanishads, mas eles são ditos serem Puranas. Qual é o Purana mais famoso? Né? É o Bhagavad Gita. Né? Então, o que é um Purana? O Purana são textos vedânticos nos quais a consciência, a existência, o Brahman, é apresentado como divindades, né? Culturais, né? Quase todas elas dentro do contexto védico, né? Então, o Purana são histórias, né? E ali, em vez de lidarmos com as abstrações dos Upanishads, nós lidamos com uma interação entre alguns indivíduos, né? Alguns personagens, digamos assim, e esses personagens quase sempre, né, são os deuses, né, os rishis, né, que são exaltados, e nós temos o exemplo do Krishna, né, que ele se apresenta no Bhagavad Gita, às vezes como Brahman e às vezes como Ishvara, o Lorde do universo manifesto, né, e às vezes como amigo do Arjuna. Né? Então, é interessante porque é apresentado como essas histórias personalizadas, né, Deus e Brahman personalizado, faz de modo que os ensinamentos sejam mais atraentes, né, ao público em geral. Então, esta é a essência do que seja um Purana, ok? O Lord Krishna, o Lord Shiva, in this case, o personagem aqui é Shiva, né? O Lord Shiva, neste texto, né, ele está transmitindo a sabedoria vedântica a um grupo de rishis. Um dos devotos de Ramana, Muruganar, estava traduzindo este Shiva Upadesha em Tamil, que é uma língua local lá do sul da Índia. Ele então pediu ao Ramana para compor este Upadesha em Tamil. Ramana Maharaj fez isso em 3 versos, contendo a versão condensada dos ensinamentos vedânticos sobre os ensinamentos do Lord Shiva, né? Então, existe esse texto na íntegra, são discursos, né, entre o Lord Shiva e um grupo de rishis, né? E ele foi resumido aqui, né, sintetizado por Ramana Maharaj em somente 30 versos, né? E ele apresentou esses diálogos de um modo muito particular, de modo muito seu estilo mesmo, né? Muito direto, muito condensado, né? E muito prático, né? Pragmático mesmo. Ele é chamado, neste caso, Upadesha Sara. Ele escreveu primeiro em Tamil e depois em Malayalam e sânscrito. Upadesha tem 30 versos. Ele fala sobre sadhanas espirituais em 4 níveis, né? Então, quais são as 4 yogas, né, Nelson? Quais são as 4 yogas dentro do âmbito, dentro do contexto do Vedanta, né? As 4 yogas, né? Inicia sempre com Karma Yoga, Upasana Yoga
E o Ramana, ele apresentou a Ashtanga Yoga, né, como um outro elemento, né, que ainda prepara ou purifica, ou refina a mente ainda mais, eleva a mente, sutiliza a mente, antes dela entrar no Jnana Yoga, né? Em geral, nós dizemos que as sadhanas são Karma Yoga, né? Upasana Yoga, que é meditação profunda, né? Que conduz até mesmo a Nirvikalpa Samadhi, né? Karma Yoga, Upasana Yoga, Shravana, Manana e Nididhyasa. Quando a gente fala Shravana, Manana e Nididhyasa, são os Upanishads, que nós ouvimos, refletimos, contemplamos e gradualmente os assimilamos, né? Se pode dizer também que as sadhanas de um vedantino é a compreensão das leis kármicas, das leis dhármicas, né? O desenvolvimento da atitude do Karma Yogi, né? E assim o indivíduo ele está preparado para entrar na Jnana Yoga do Vedanta, que é a Shravana, Manana e Nididhyasa. Mas aqui o Ramana Maharaj, sendo um grande yogi, ele apresentou a Ashtanga Yoga, né, antes do Jnana Yoga. E ele irá ilustrar um pouco isso. Um buscador espiritual, ele é recomendado, ele deve ou tem, se ele quiser realmente sucesso, ele deve passar por todos esses yogas intermediárias que é dita aqui serem compulsórias, né? Então, existem aqueles que dirão, mas como assim compulsórias, né? Até mesmo o Ramana Maharshi não precisou de passar por todas essas yogas, né? Então, se um indivíduo, aparentemente, ele não passa por essas yogas, isso não significa dizer que ele não tenha passado em nascimentos anteriores. Quando o indivíduo já nasce, né, ele recebe um nascimento extremamente elevado, ele já chega, né, diretamente nas declarações finais, basta que um guru, né, entre em contato com ele, ou ele entre em contato, e ele diga, você é Brahman e a sua natureza é infinitamente não limitada. E o cara imediatamente, pá, né? Por quê? Porque ele estava devidamente preparado, ele, nesta vida, vidas anteriores ou em diversas vidas, ele passou pelos todos os estágios das sadhanas espirituais que nos preparam para o auto-reconhecimento, né? A destinação nossa é o auto-reconhecimento, e o auto-reconhecimento não tem nada de místico, é simplesmente um conhecimento a respeito daquilo que nós somos, tá? Portanto, deve passar, meio que passe por essas disciplinas preparatórias que darão jnana, que irão conduzir ao jnana, né? Ao autoconhecimento, preparando a mente para este conhecimento. Jnana Yoga irá realizar ou iluminar é uma palavra que nós estamos ao máximo, né? na nossa tradição. E eu não sei, aqui nós temos duas pessoas que são relativamente novas no mundo do Vedanta, não é? José, você tem conhecimento do Vedanta, dos Upanishads? Um pouco, né? E você pouco também, né? Então eu vou dar só uma pincelada neste aspecto. O Vedanta diz que a iluminação, ela pertence à mente, ok? A mente, ela se ilumina, sim, né? Mas ela se ilumina o quê? Com, né, aquelas luzes que acendem, a gente tem aquelas compreensões mais profundas a respeito, né, da nossa natureza. Se a busca do indivíduo for uma busca pela compreensão ou pela sua própria natureza. Então, essas luzes, elas se acendem, sim. Então, a mente, ela tem esses efeitos de iluminação, né? Mas essas iluminações intermediárias, elas servem somente o propósito de ir preparando a mente até que ela compreenda a sua natureza, que não é sujeita ao acender e ao apagar, né? Mas ainda assim, a mente vai acendendo em quê? Vai acendendo em compreensão, em clareza, em foco, né? Então, ela vai acendendo, aí no final ela se dá conta que a mente, sim, ela varia, né? Ela acende e apaga, ela está sempre, né, em função das três energias, ela está sempre se modificando,
mas ela precisa se acender, né, se iluminar a um certo ponto, que ela tenha clareza, ela seguindo a lógica dos Upanishads, ela compreenda claramente, né, os ensinamentos, os apontamentos dos Upanishads, que dizem: você é aquele Brahman infinitamente não limitado, né? Andréa, esses conceitos são novos para você ou você está familiarizada com eles? Eu estou um pouco familiarizada bom dia, depois que eu comecei a acompanhar o Vedanta Brasil. Tá. Eu sou relativamente nova também no Vedanta, mas eu tenho bastante tempo, então eu me aplico bastante, eu ouço muitas horas durante a semana. Legal, bom para você. Então, esse texto é um texto bom, né, muito adequado, preparado, ideal para pessoas que estão, né, relativamente iniciando este percurso dos Upanishads, porque ele apresenta as 4, 5, 6 yogas, como nós veremos aqui, de tal modo que o indivíduo vai compreender que tudo serve a um determinado propósito. Todas as yogas servem os seus propósitos, e no final das contas, como disse Ramana Maharaj, no final das contas, somente através do jnana, somente através da compreensão, o ser que você é, a consciência que você é, pode ser realizada. Por que é somente através da compreensão? Jana? Por quê? Que você pode realizar aquilo que você é como consciência e existência infinitamente ilimitada. Por que somente através do jnana, através do conhecimento, através da compreensão, nós podemos realizar ou alcançar esta compreensão? Por quê? Eu queria perguntar, você me perguntou. Ela é esperta, hein? Saiu bem dessa, né? Não, eu ia perguntar, porque não é a compreensão só da mente, é mais, né? Então, a compreensão, e somente a compreensão irá, né, nos permitir este reconhecimento, porque você não pode fazer nada para alcançar, obter ou ser aquilo que você já é, aquilo que você já obtém, né, aquilo que você já alcançou, porque no momento que você existe em Brahman como Brahman. É a natureza de tudo e de todos, é esta consciência e existência. Então, o Vedanta diz que existem infinidades de ações, né? Sejam elas verbais, sejam elas físicas, mentais, né? Existem muitas ações que nós podemos fazer para alcançar algo que nós ainda não alcançamos. Por exemplo, clareza, né? Sutileza mental, emocional, intelectual, né? Pureza, foco, tudo isso a gente pode fazer, né? A gente faz os nossos sadhanas, mas não existe nada que a gente possa fazer para obter alguma coisa que é o quê? Que é a nossa própria existência, consciência sempre presente. Então, a nossa questão não é fazer alguma coisa para obter ou alcançar outra, a nossa questão é remover os obstáculos que estão impedindo que eu possa reconhecer e desfrutar de minha natureza infinitamente não limitada. Então, nenhuma ação irá produzir, né? No Tattva Bodha, o texto diz, é o alcançar do já alcançado, né? Is the accomplishment of the already accomplished. O que você vai accomplish? O que você vai alcançar? Aquilo que já estava alcançado, mas eu não tinha, né, me dado conta. Porque eu sou e todos somos, né, Deus. Todos nós somos Brahman, todos nós somos, né, esta consciência existência, né, a fonte de tudo, a origem de tudo. Então, Jnana Yoga, no final das contas, irá iluminar, essa palavra, como eu disse, nós evitamos, né? Irá produzir esse auto-reconhecimento, né? Que somente é possível através da compreensão. Shri Ramana trouxe, de modo muito bonito, esses 4 yogas, naturalmente com mais ênfase no Jnana Yoga, né? É curioso que o Ramana Maharaj, sendo um yogi, né? Depois de ter feito décadas e décadas de samadhi, né, de yoga profunda, no final das contas, ele entra em contato com os Upanishads
e ele declara, né, abertamente que somente o conhecimento resolve. E ele costumava dizer assim, quando que você quer reconhecer, mas me diga um momento que o ser já não seja reconhecido, né? Me diga um momento que ele já não tenha sido realizado. Como você pode dizer, eu não realizei o ser, se o ser precisa estar presente em você, de tal modo que você possa, né, dizer que eu não realizei o ser, né? Então, ele sempre foi muito direto, ele sempre entrava, cortava, né, o problema, né, a questão na sua raiz, né, expondo, né, essa simplicidade, né, de compreensão direta, né, que naturalmente raríssimos indivíduos foram capazes de compreender. E, portanto, por isso permanece o fato de que em torno ao seu ashram em Tiruvannamalai é muito difícil encontrar um Jnani ali, entendeu? Porque as pessoas elas não tinham, né, desenvolvido essas qualidades, né? Porque o Ramana, apesar deste ensinamento e um outro texto que ele compôs seja um puro Vedanta, mas é o Vedanta, né, o Vedanta final, aqueles apontamentos finais que servem, né, a pouquíssimos, raríssimos, né, buscadores ou aspirantes de moksha, né? Então, o primeiro verso, Ramana apresenta uma crítica ao karma, né? Então, o que é o karma? O karma, literalmente, significa uma ação, né? E o Ramana está aqui apresentando uma crítica à ação, né? E não é nenhuma surpresa, porque, como a gente sabe, né, da vida do Ramana, quando ele tinha 17 anos, ele falou, eu aqui não faço mais nada, né? Ele deixou um bilhetinho para a família e ele falou assim, ó, como é que você tem uma expressão moderna que diz, ó, vou sair batido, é uma outra expressão que eu não estou lembrando. Vou sair batido, estou deixando tudo, não me procurem, vocês jamais irão me encontrar, mas eu estou buscando, estou retornando para a casa do meu pai. A mãe dela falou, oh, meu Deus, que pai é esse? Né? A mãe dele. E ele foi lá para Tiruvannamalai, né? E o que ele fez lá? Não fez nada. Ele já não tinha, na idade de 17 anos, ele já tinha a compreensão de que nenhuma ação vale realmente a pena, né? Agora, de novo, ele não fez nada do ponto de vista até mesmo espiritual, ele não fazia pujas, ele não fazia, né, nenhum tipo de sadhana espiritual, pranayamas, ele não fazia nada. Ele sentava em profundo silêncio e ninguém sabe exatamente o que ele estava processando naquele silêncio, naquelas cavernas onde ele se escondia, né? Então, ele está criticando o karma, mas ele está criticando, compreendendo, né, de primeira pessoa, que o karma não conduz à autorrealização. Mas, ainda assim, ele vai explicar que o karma é necessário, a menos que você seja tão qualificado quanto ele foi. Naturalmente, ele é uma pessoa era uma pessoa, um indivíduo, tão extremamente humilde, que ele jamais se exaltou, jamais, né? Mas ele era, né, notadamente, uma alma muito elevada, né? Que tão elevada que na idade de 17 anos ele tem uma epifania, ele começa a fazer a investigação de quem é que vai morrer, quem é, mas se eu estou observando ele sem nunca ter entrado em contato com essas escrituras, ele fez essa discriminação, ele falou assim, não, o corpo morre, mas eu não morro, porque a minha natureza é eterna. Um menino de 17 anos. Então, naturalmente, ele já tinha esses conhecimentos, né? Ele já era uma alma muito elevada, né? Então, ele diz que o karma não serve para nada, né? A menos que você seja uma daquelas raras almas individuais que já chega aqui com todo esse conhecimento a nível subconsciente, né? Então, foi o que aconteceu com ele. Aí, depois, naturalmente, ele lidando com os seus devotos, ele dizia, faz isso. Ah, Guruji, Bhagwan, chamava ele de Bhagwan, eu estou com esse problema, isso e aquilo. Ele dizia, faz aquilo, né? Ah, não, arruma um emprego, né? Ele falava de tudo. Ele dizia para as pessoas fazerem as coisas,
quando ele percebia que as pessoas não estavam prontas para não fazer absolutamente nada, né? Então, tem aquela passagem que chega um cara, ele falou assim, ó, eu já fiz tudo, Bhagavan, já fiz tudo na vida, eu tenho a minha idade já, né, 50, 60, eu cortei meu cabelo, eu estou vestido como você, com uma fralda branca e uma coisinha, né, que joga no ombro, e eu estou já procurando uma caverna aqui, porque eu vou seguir os seus passos. Eu estou renunciando família, a minha empresa, tudo, dinheiro, renunciando tudo, e eu quero seguir o seu exemplo, e eu vou para uma dessas cavernas. Aí o que ele disse? Ele falou, olha, tudo bem, se aquele poder, se aquela força, né, o que é esse poder, essa força, entendeu? Se o seu estado, se a sua condição, né, espiritual for tão elevada quanto aquela que me moveu, que me retirou do mundo, me trouxe para cá, siga este movimento, né? E ele simplesmente, bom, parou ali. As mensagens dele sempre foram muito herméticas, muito, né, telegráficas, né? Codificar, você tem que, depois tem que expandir para compreender. O que ele quis dizer? Ele dizia assim, ó, existe a possibilidade que você esteja me imitando, mas talvez você esteja querendo fugir do mundo porque você, entendeu? Cansou dos conflitos, dos karmas não resolvidos ainda no mundo, etc, etc. Ele falou, né, sem dizer nada, ele implicitamente ele falou, olha, se o poder, se esta força, se esse desejo ardente for tão intenso quanto aquele que me trouxe até aqui na idade de 17 anos, siga aquela força, aquele poder, né? Implicitamente, existe a possibilidade que você seja mais um escapista, né? Uma pessoa que quer fugir do seu karma, né? Tentando, projetando, viajando, né? Que eu vou me tornar um sage famoso, né? E iluminado, etc, etc. Então, aqui o Ramana diz, os frutos de todas as ações são alcançados e controlados através de uma inteligência superior, essa inteligência do Senhor, o Ishvara, que é o Criador, né? Os frutos de todas as ações são alcançados e controlados através da inteligência do Senhor, ou seja, Ishvara, o Criador. Então, como a ação, né? Como a ação, o karma, o trabalho, pode ser superior à compreensão. O trabalho ou ação é uma coisa inerte, ela é uma coisa inconsciente. Então, ele fez uma distinção muito bacana aqui. Você acredita na ação, tudo bem, né? Mas observe que a ação não pode ser aquilo que é mais elevado em termos de abordagem de vida, né? Por quê? A ação é inerte. A ação, ela ocorre, né, através dos seus membros físicos, e você vai fazendo coisas, vai sempre buscando segurança, satisfação, né, prazeres sensoriais, você vai fazendo através, né, dos seus instrumentos, né? Mas o instrumento que permite a você agir no mundo é inerte, ele não é consciente. Então, ele está sugerindo assim, então, por que, então, né, abandonar a ação sempre que possível, ou evitar a ação desnecessária e dedicar uma parte das suas energias à reflexão, contemplação e assimilação desses ensinamentos revelados através dos rishis, dos Upanishads. Por quê? Porque quando você está contemplando esses ensinamentos, você está contemplando através do seu intelecto. E o seu intelecto, ele brilha com sentiência, né? Em inglês é senciência. O intelecto brilha com ciência. Então, o intelecto, em sua faculdade de contemplação, é o ser senciente, né? Aparecendo como o Jiva Atma, né? Devido a esses méritos kármicos espirituais, ele está contemplando, refletindo esses ensinamentos que foram revelados pela consciência,
né, para a humanidade através dos rishis, né? Então, é uma ação, alguns dirão, sim, mas também é uma ação intelectual, mas é uma ação que ocorre a nível, né, da ciência humana, né, o intelecto, né, através desta consciência humana, digamos assim, refletindo, né, nos ensinamentos que revelam a sua própria identidade, purna, inteira, completa. Então, é uma ação, se a gente quiser dizer, mas é uma ação infinitamente superior, né? Então, ele diz, os frutos, por outro lado, ele inicia dizendo, os frutos de todas as ações, eles são obtidos, eles estão sob a jurisdição e eles são controlados por essa inteligência chamada Ishvara, né? Então, existe uma inteligência chamada Ishvara, que é um outro nome dado para Deus, mas Deus, naturalmente, é um conceito, né, que, a nível das religiões, né, do planeta aqui, né, muitas vezes são conceitos limitantes, né, no que diz respeito à grandeza, né, a grandiosidade, né, e a beleza e a inteligência suprema do que é realmente Deus. Só Deus é simplesmente a inteligência que projeta, sustenta, controla tudo e ainda por cima rege essas ordens do jiva humano, uma ordem, né, uma das ordens, essa ordem ética, kármica, psicológica, de tal modo que essa inteligência ela nos dá de volta, ela controla e ela nos dá de volta o quê? Os resultados de nossas ações, os resultados de nossos karmas, os resultados de nossas ações, sejam elas físicas, né, verbais, mentais e intelectuais. Então, os resultados de todos os nossos esforços espirituais são sempre controlados por essa inteligência suprema chamada Deus, né? Mas não é um Deus como desenhado na maioria das religiões, é simplesmente a inteligência, um corpo, é uma entidade autoluminosa, né? Feita de cujo tecido, a matéria-prima é o quê? É conhecimento puro, inteligência puro, entendeu? E ele tem a inteligência para projetar, sustentar e nos dar de volta os nossos destinos, né? Os nossos prarabdha karmas. Ele vai sempre dar de volta para a gente aquilo que a gente merece com base aos nossos esforços, né? Então, é uma inteligência, sim, e é uma inteligência absoluta, total, a respeito de todo o cosmos, né? Então, se os frutos, se os resultados de nossas ações estão, né, sob o poder de Ishvara, né, por que tanta aflição a respeito de suas ações, né? Compreenda que o seu esforço, a sua ação é um entre uma infinidade de outros fatores que irão unir-se, né? Eles vão corroborar, juntar-se com todos os outros fatores do campo. A minha ação de hoje, entendeu? Associadas às minhas ações de ontem, ações de nascimentos anteriores, ações de outras pessoas no meu meio ambiente, ações de outros indivíduos no planeta. Então, tudo isso irá, né, produzir, irá passar por essa equação kármica, que é extremamente complexa, né? E tudo isso é controlado por quem? Pelo fazedor da ação? Não. O fazedor da ação, ele é um entre tantos outros fatores que irá determinar a minha circunstância de vida, o meu karma manifesto. O karma, quando manifesta, ele é dito ser prarabdha karma, okay? É o karma quando frutifica como a minha situação de vida, as minhas circunstâncias de vida, né? Então, se existe uma infinidade de fatores que irá produzir o meu prarabdha karma, minhas circunstâncias de amanhã, né? Por que eu tenho que ficar tão seriamente envolvido e identificado com as minhas ações e supervalorizando as minhas ações, como se eu tivesse a possibilidade
de controlar os seus resultados. Mas, ainda assim, né, as escrituras de Karma Yoga, elas são muito claras. Muito embora as ações do indivíduo sejam somente um entre tantos outros fatores, ela é importantíssima, né? Porque Ishvara, ele mantém nesta equação a intenção e a intensidade do esforço de um indivíduo neste processo humano de purificação, melhoramento, elevação espiritual. Tudo isso é sob a observação desse sistema de inteligência puro, que controla tudo, sem fazer nada. É a natureza deste conhecimento. O que Ishvara, o que Deus faz para manter essa natureza, né? Essa natureza, para quem é biólogo, você é biólogo? Bioquímico. Para quem conhece biologia, bioquímica, sabe a perfeição desta projeção, né? Quem é que controla? E será que Ishvara está lá suando, fazendo tudo para... Não. A natureza de Ishvara é pura inteligência. E tudo que existe, manifesto nesta densidade, existe como pura inteligência, né? E existem as leis éticas e karmas, que também são imensamente relevantes para os jivas humanos, os seres humanos, né? Portanto, se os frutos das ações estão controlados por Ishvara, né? Então, como você pode dizer que as suas ações são superiores aos seus estudos e contemplações? Os estudos e as contemplações, eles ocorrem a nível da senciência, né? O chit do Brahman manifesta através do Jivatma, né? O Jivatma, ele tem a existência e ele tem essa capacidade de conhecer, refletir, né? Ser consciente, né? Então, se a ação é inerte, é inconsciente, por que você acredita tanto que ela possa resolver a sua situação? Por que não considerar a superioridade do Yana, não? A propósito, não existe um final para essas edições desses textos, porque toda vez que eu leio esses textos, eu vou editando alguma coisa. Isso me lembra os livros do James Schwartz. No passado era assim, você comprava um livro dele, aí daqui a pouco ele já fazia umas edições, aí o outro já era diferente, aí o outro já era diferente, mesmo livro, mas cheio de edições. Então, aqui eu vou estar apresentando algumas edições, uma delas é essa aqui. Qualquer obra, estava escrito no texto, né? A tradução aqui tinha dado obra bíblica, mas não é apropriado. Qualquer obra religiosa espiritual precisa ser examinada dentro do contexto dos Vedas. Os Vedas são as fontes originais de todo o nosso conhecimento espiritual. Então, são chamados de Shrutis, literatura primária. E toda a literatura que segue os Shrutis é chamada de Shrimitis, literatura secundária. Tá? Então, eu vou tocar neste conceito, né, para o benefício daqueles de vocês que são relativamente novos no Vedanta, né? Então, os Vedas, que inclui o Vedanta, o que é o Vedanta? Vedanta é o Veda Anta, é o Anta dos Vedas, é o fim dos Vedas. Em cada um dos 4 Vedas, no final, a parte do final dos Vedas é chamado de Veda Anta, e é ali onde, depois de 80% a 90% de toda aquela literatura védica, fundada em ações e os benefícios ou resultados dessas ações, no final ele diz assim, olha, não faça nada, porque agora você já fez o suficiente, você desenvolveu uma mente contemplativa, reflexiva, e agora você pode entrar no universo do Vedanta e começar a contemplar e refletir aquilo que é o último estágio do nosso processo, né, espiritual. Então, o Vedanta existe dentro do âmbito dos Vedas, é a parte final, conclusiva dos Vedas, né? E o Vedanta e os Vedas, elas são as fontes originais de todo o conhecimento humano e espiritual. Eu sou inclinado a crer
que os Vedas, né, por questão de compreensão, de inferência, né, e também por questão de confiança nas escrituras, e essa confiança não é uma confiança cega, eu sou inclinado a crer que essas escrituras védicas, elas tenham sido reveladas para a humanidade, e não originada da humanidade. Tá? É uma grande diferença. E o porquê de tudo isso? Porque este universo, ele é todo ele projetado e mantido através de leis. Né? Existem leis que sustentam este universo e que o recicla, né? De momento a momento. Né? Cria, protege, sustenta e destrói. Né? Então, existem leis que estão regindo e sustentando esse universo. Então, o que são as leis? As leis são aquilo que estruturam esse universo de modo que ele possa servir o seu propósito. E qual é o propósito? O propósito é permitir ao Jiva Atma de interagir neste universo de modo que ele possa desenvolver, crescer, né? E, no final das contas, compreender, porque ele é o único elemento dentro da criação capaz de refletir sobre o propósito do universo e o propósito desta vida individual. Então, o universo é criado e ele é mantido, né? A estrutura do universo é mantida devido a todas essas leis. E entre essas leis existem as leis éticas kármicas. Ok? Existem essas leis. Tá? Então, quando o Ishvara projeta esse universo, o que ocorre? Ele projeta através dessas leis, dessa inteligência, né? Aí aparecem os agentes experimentadores, conhecedores, que é o Jiva Atma, e eles começam a interagir com o seu campo, e aí, imediatamente, né, o Criador fala assim, não, isso é uma injustiça, né? Colocar o Jiva Atma dentro do campo, dentro deste palco, dentro deste universo, interagindo com todos os seus órgãos sensoriais extrovertidos, voltados para fora. Eles vão ficar presos, amarrados em tudo isso, tentando encontrar a solução da problemática psicológica humana através das ações e dos resultados. Ele falou assim, não, isso é uma injustiça, eu não posso, né? Alguns podem dizer, de repente foi um erro, ele esqueceu, né, de desenvolver um sexto sentido, um sentido que fosse voltado para dentro, de modo que o indivíduo pudesse mais facilmente introspectar, né, contemplar e reconhecer a sua natureza ilimitada. Alguns dizem, de repente, Ishvara cansou no 7º dia e ele esqueceu de colocar um sexto sentido, de modo que o Jiva tenha essa saída do samsara, né? Mas não, ele simplesmente lançou o universo e ele lançou uma coisa que nos dias de hoje é muito comum. A gente compra esses equipamentos eletrônicos e elétricos e eles sempre vêm com um manual de uso. Né? Não tem manual de uso? Ninguém gosta de ler o manual de uso. Né? E é mais ou menos o que ocorre no mundo espiritual. Ninguém gosta de ler os Vedas e os Upanishads, que é o manual de uso. Né? Ele lança o universo, né? E aí, com o universo, ele falou assim, olha, já tem esses caras aí que já sacaram que tem alguma coisa errada com a ação e seus resultados. Eles, naturalmente, eles já vieram neste mundo com mentes contemplativas e refletivas, né? Então, imediatamente, os rishis estão lá assim, putz, mas o que é isso, né? Por que eu estou aqui? Por que eu tenho que fazer tudo isso? Não faz sentido, não parece real nada disso. Né? Eles começaram a questionar, a desenvolver essa mente contemplativa em torno dessas questões mais existenciais. Aí o Ishvara falou assim, ó, pá. Né? Ele começou a revelar esses ensinamentos chamados dos Vedas a todos esses rishis, esses indivíduos com essas mentes prontas para receber o download.
é literalmente uma forma de download. Tanto é que os rishis, todos os Upanishads, que eram tantíssimos, que nos dias de hoje, né, eles são mais reduzidos, todos eles, em nenhum deles existe uma autoria, né? Existe a unanimidade em dizer que não, isso não foi originado de mim, eu recebi. Rishi significa aqueles que ouviram, né? They heard, eles ouviram, eles receberam esses downloads. Tá? Então, como tudo aqui é estruturado em torno ao conhecimento, todas as expressões do cosmos é regida por conhecimento, por inteligência, naturalmente, né? A experiência humana também é regida por leis, né? E essas leis são leis psicológicas, éticas, kármicas e espirituais. Então, Ishvara falou assim, olha, as outras leis físicas eu deixo por conta deles, eles vão, devagarzinho, eles vão compreender algumas delas, né? As leis, né, fisiológicas, as leis, né? Mas as leis éticas e espirituais, né, kármicas, é melhor eu já começar, né, a dar uma mãozinha, porque esses caras aqui eles estão bem intencionados, eles já estão querendo sair do samsara, eu apenas comecei, né, este samsara, aí eles foram recebendo este conhecimento que eu sou inclinado a crer que existe desde o início de cada universo manifesto, porque ele é embutido na manifestação. Do mesmo modo que as outras leis físicas, químicas, biológicas, qualquer que sejam as leis, né, em torno aos fenômenos, objetos, todas as leis são embutidas, ninguém descobre uma lei nova, né? As pessoas se dão conta de que existem leis, né? Então, do mesmo modo, essas leis espirituais, elas são embutidas. E do mesmo modo que o físico, né, ele leva tempo de trabalho e reflexão para reconhecer determinadas leis físicas, né, os rishis levaram algum tempo para reconhecer essas leis espirituais, kármicas. Faz sentido para vocês tudo isso ou não? Ok. Então, eu sou inclinado a crer que todas as expressões religiosas do mundo, elas são bits and pieces, fragmentos, elas são extrações que fundamentalmente são originadas nos Vedas, que são essas revelações originais, ok? Então, essas revelações Vedas, que incluem Vedantas, elas são chamadas de Shrutis, as revelações primárias ou originais. Existem outras literaturas, outros trabalhos, outras obras espirituais que seguem essas obras originais, primárias, e elas são chamadas de Smritis, né, que são literaturas secundárias. Os Vedas são divididos em duas partes. A primeira parte é chamada de Veda Purva, a segunda é Veda Anta, ok? Veda Anta e Veda Purva, o final dos Vedas e a parte inicial dos Vedas. A Veda Purva também é chamada de Karma Kanda, né? Kanda é a fração, é a parte, e Karma, a parte que aborda a questão da ação e seus resultados. Karma Kanda, ok? A parte do Veda Purva também é chamada de Karma Kanda, que faz parte que inclui a parte ritualística dos Vedas. Inclui muito mais do que o aspecto ritualístico védico, né? Embora no Oriente, embora na cultura védica, o ritual esteja, né, praticamente, né, permeando quase todas as atividades espirituais, né, dos indivíduos lá, tem sempre algum ritual envolvido. Então, toda essa parte ritualística, né, que inclui todo tipo de esforço espiritual, de sadhana espiritual,
voltada para a ação e o resultado, né, que seja um melhoramento espiritual, um melhoramento do meu complexo corpo-mente, né? Eu me torno gradualmente uma pessoa mais pura, mais dármica, mais espiritual, mais religiosa até mesmo, né? Então, essa parte ritualística do Veda. A parte ritualística do Veda. Esta sessão é importante para quê? Para melhorar, purificar e refinar a mente. Existem rituais que são físicos, os pujas são os ditos rituais físicos, né? Existem os rituais verbal, que são os japas, né? E existem as meditações, né? As nossas meditações, as nossas sadhanas mentais, né? Que são chamadas de Kaika, Vashika e Manasa Karmani. São termos sânscritos. Deve-se lembrar que a porção Karma Kanda dos Vedas ajuda somente na preparação da mente, mas ela não produz diretamente o autoconhecimento e a libertação. Então, este é um ponto que vai ser exaltado de novo neste texto por Sri Ramana, que as ações, elas são importantíssimas. Essa seção do Karma Kanda que existe, que inclui até mesmo os pujas, né? Até mesmo esses rituais, né? Védicos, né? Hindus, tudo isso, ele serve, sim, para a purificação e preparação da mente, mas eles não produzem o autoconhecimento. Assim, deve-se usar o karma, né? Esta seção do Karma Kanda, o indivíduo precisa passar por ele, para purificar a mente e deixar ele para trás, e ir além do karma, deixando a porção do karma e ingressando na porção do Jnana Kanda, né? Então, a primeira parte é Karma Kanda e a segunda é Jnana Kanda. Passando da parte ritualística à parte intelectual, filosófica dos Vedas. Mas há algumas pessoas que não iniciam da parte do Karma Kanda, pensando que seja inútil, ao passo que há algumas outras pessoas que nunca abordam esta parte do Karma Kanda, né? Então, no dia de hoje, no mundo espiritual moderno, onde as pessoas elas querem, né, resultados, né, imediatos, né, instantâneos, né, gratificação imediata, instantânea, depois fala assim, não, eu não quero saber de fazer nada, né? Eu ouvi dizer que os ensinamentos finais nós encontramos nos Upanishads, e eu ouvi dizer que existe um grupo, mundo ocidental, espiritual ocidental, os assim chamados de pessoal do caminho direto, né, que diz a verdade final, né? Então, eu vou lá, vou entrar neste círculo e eu vou abandonar o quê? Todos os outros estágios, o karma, a compreensão do dharma, a compreensão que rege, né, as leis que regem o Dharma Field, o campo dármico, a compreensão das ações e seus resultados, né? Então, todas essas partes, né, iniciais, karma, dharma e até mesmo, né, pujas e meditações, etc., o indivíduo assim, não, eu ouvi dizer que eu já sou isso. Eu sou essa consciência e eu não tenho tempo para perder, eu vou em algum lugar onde as pessoas ficam dizendo, você já é isso, você já é isso, você já é isso, você já é isso. Aí, de repente, eu entro naquela hipnose e eu saio de lá, né, com grande convicção de que eu sou aquilo, né? Mas quase que invariavelmente essa compreensão ela não permanece. Por quê? Porque todos esses estágios iniciais, eles vão servir determinados propósitos que irão preparar a mente para compreender realmente, entendeu? Profundamente o significado dessas declarações finais, de tal modo que este conhecimento final possa ser internalizado e retido, né? Caso contrário, eles não são retidos, né? Eles não passam de boas sugestões, boas ideias, né? Então, existem as pessoas que querem, né, que querem pular para o final, pensando que seja inútil a parte do Karma Kanda, e, por outros lados, existem outras pessoas
que entram no Karma Kanda e nunca abandonam o Karma Kanda, né? A gente vê isso também. A gente vê a maioria das pessoas nesta categoria. Elas entram no mundo espiritual, todo ele, né, em torno da ação e os seus resultados, e elas começam a acreditar que o resultado dessas ações é a minha destinação final, né? O exemplo mais típico é qual o resultado de uma boa hora ou duas de controle da mente e dos órgãos sensoriais. É uma mente pacificada, né? Então, a mente pacificada é a minha destinação final. Eu faço a minha sadhana por 1 ou 2 horas e eu obtenho a minha gratificação, a minha iluminação, né? Esta é a minha destinação final, uma mente bem pacificada, né? Mas, como nós sabemos, uma mente pacificada não necessariamente representa uma solução definitiva. Quase que, invariavelmente, ela representa uma solução temporária, né? Porque a mente se modifica novamente, a menos que o indivíduo compreenda esses conhecimentos finais. Mas para que esses conhecimentos finais sejam bem compreendidos e retidos, a mente precisa estar muito sutilizada, muito refinada, muito purificada, muito contemplativa, muito satívica, né? De modo que ela possa compreender esses ensinamentos que são tão simples e tão óbvios, né? Ok. Qual seria, então, a abordagem ideal, ou clássica? É nós iniciarmos no Karma Kanda, né? Aí purificar, refinar, crescer, né? Aí a gente deixa o Karma Kanda e a gente entra na parte do Jnana Kanda, né? Aqueles de vocês que me conhecem, vocês já ouviram eu contar a minha história algumas vezes, alguns de vocês estão cansados de ouvir essa história, né? Que no final das contas eu tive esse impulso, né, de me levantar e abandonar as experiências de samadhi, de pacificação mental ou as experiências de meditação profunda. Por quê? Eu me dei conta que os resultados daqueles esforços, eles não eram definitivos, né? Então foi aquele momento final, um pouco antes, né, da ficha cair para mim, que eu tive que abandonar, porque eu falei, não pode ser por aqui. Meditação profunda produz, sim, este resultado, mas esse resultado não permanece comigo, então está faltando alguma coisa. Então, qual é a abordagem ideal? É você passar por todo esse processo, né? Que no meu caso levou mais de 20 anos, né? Começando com terapias, isso, Osho Rajnish, está isso, então, todo aquele processo, né? Até a meditação começar a ocorrer espontaneamente, até desenvolver esses estados, né, de samadhi, e até compreender que nem mesmo uma mente bem resolvida, através do controle da meditação, é a resolução final. Por quê? Porque a mente se modifica de novo. E eu estou identificado com o quê? Com o resultado daquele esforço que é aquele estado mental, né? Se eu estou identificado com o resultado, se o resultado é o meu objetivo final, então eu acabo frustrado porque este resultado é impermanente, né? E, no fim das contas, ninguém está realmente satisfeito com soluções impermanentes, né? Alguém está satisfeito aí com soluções impermanentes? Hein? André? Não, de jeito nenhum. Uma das coisas que mais me atraiu foi justamente compreender que nenhum objeto, né, pode nos satisfazer. Nenhum objeto de experiência, nem mesmo os grandes estados de samadhi, os grandes estados meditativos, são muito sedutores, né? Mas ainda assim não é por aí. E você vai compreender sempre mais claramente a diferença entre o karma e o jnana, né? Então, vamos fechar este parágrafo e fazer uma pausa rápida. Então, a abordagem ideal clássica é que nós passemos pelo Karma Kanda, né, até que a gente refine, cresça além dele,
e nós entremos no Yana Kanda. Portanto, devemos evitar os dois extremos, né? Nem querer pular e ignorar o Karma Kanda, nem querer ficar preso no Karma Kanda indefinidamente, né? Ação e seus resultados, ação e seus resultados, ação. Qual o problema de ação e seus resultados? É que no momento que eu suspendo as minhas ações, os meus resultados não vêm, tá? Devemos evitar os dois extremos, que seria rejeitar, etc. Como também evitar o Karma Kanda. Karma Kanda é como um útero que devemos permanecer até o momento apropriado e aí então crescer e deixá-lo. Foi exatamente o que ocorreu quando eu deixei, né, a minha almofada de meditação. Eu falei, não, agora basta, né? Alguma outra coisa precisa ocorrer, né, por aqui, né? É como um útero, e um útero que precisa ser considerado, a menos que a humanidade esteja realmente decidida a entrar na época, né, do bebê, o bebê de laboratório, né? Esses seres que não requerem mais um útero biológico materno, né? Então, a gente faz uma pausa por aqui. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Obrigado a todos.